Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Plácido e hoje a gente vai fazer mais uma provinha de cálculo, dessa vez na 27.1, prova final, beleza? Então vamos embora. Na primeira questão ele pede para considerar essa função e mostrar que o limite de x tendendo a 1 da função existe e se a função é contínua em x igual a 1, beleza? Então vamos embora. Para a gente saber se a função é contínua, uma das propriedades é que o limite da função naquele ponto, limite de a de x tendendo a da função f de x, ele exista, beleza? Então vamos começar com isso daí, vamos lá, vamos tentar descobrir quem é o limite dessa função quando x tende a 1. Então o limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Então, note que quando a gente coloca x igual a 1, né, substitui, vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, né? Isso é um probleminha. Então, para isso, a gente vai usar algumas técnicas para tentar eliminar esse denominador, x sobre menos 1, e poder resolver nosso limite. E para isso, a gente vai tentar pegar esse polinômio daqui e dividir ele, né? Separar ele em multiplicações. Para isso, a gente tem que fazer o Bhaskara, né? Para descobrir quais são as raízes desse polinômio. Beleza? Então, vamos lá, fazer aqui do lado. O Bhaskara vai ser quem? Vai ser aqui, ó. Só para... Então, vai ser menos b, ou seja, mais 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, 9, menos 4ac2, sobre 2a, no caso a é 1, fica 2. Isso vai dar 4 vezes 2 dá 8, 9 menos 8 dá 1, raiz de 1 é 1, né? Então vai ficar 3 mais ou menos 1 sobre 2. E vai resultar a gente em duas raízes, que vai ser x, vamos dizer, x1 igual a 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2, e x2, 3 menos 1 dá 2 sobre 2 dá 1. Então a gente tem essas duas raízes. Assim a gente pode separar esse limite, colocar limite, nunca esqueça de colocar limite, né? Para não perder ponto. E agora sim pode colocar x menos 2 vezes x menos 1, que são as duas raízes, beleza? E note que agora sim a gente vai poder cortar x menos 1 com x menos 1, nos resultando em limite de x a 1 de x menos 2. E a gente sabe que isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1. Então sim, o limite existe, beleza? Então o primeiro passo foi feito. O segundo passo é para ver se essa função, os limites laterais são iguais. Né? Nesse caso a gente sabe que tanto pela esquerda quanto pela direita é igual, né? Tanto é que eu não fiz aquela distinção de mais ou menos, beleza? E agora tem que igualar esse limite à função. Se realmente derem iguais, então a função é contínua. Exceto, que eu vou falar depois, por quê? Que essa função não vai ser contínua. Mas bora lá. Então, substituindo na função, ia ficar o quê? Pelo mesmo motivo, né? Ia cortar x menos 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Ia cortar isso com esse, né? E ficar x menos 2 substituindo um aqui daria menos 1. Então, as duas bateriam o mesmo valor. Beleza? Entretanto, tem uma pequena peculiaridade nessa questão. Ao olhar o gabarito, eu por mim já coloquei a função contínua, certo? Por quê? Porque na função, ele não, na questão, ele não considerou o domínio, ele não disse que era o domínio dessa função. Então, para mim, quando eu não falo domínio, é que é todos os reais. Então, o domínio seria todos os reais, né? Todos os o domínio ID igual aos reais, né? Mas na questão não falou nada e no gabarito ele considera que a função não está definida em 1. Não está definida em 1, então mesmo que o limite der igual, como a função não está definida, ela não tem valor para x igual a 1, entendeu? E aí a função seria descontínua, certo? Mas, como falei, essa é uma questão de interpretação e também a questão de a questão não ter dado todos, digamos, dados suficientes, né? Porque se ela tivesse falado que o domínio da função é o reais menos o 1, aí seria outra coisa. Mas ela não falou nada do domínio, então por mim, como ela não falou nada, a função é contínua e o limite existe, beleza?
Mas sem mais delongas, vamos para a próxima. Beleza, galera? Bora agora para a segunda questão. Ele pede basicamente para a gente resolver esses derivados aí. Tranquilo, né? Então, bora se bora. Letra A. Letra A. Quem é derivada de x? Vou botar assim. Quem é derivada de x cosseno de 1 sobre x. Tudo isso linha, né? Então, aqui vai ser a regra do produto, né? Porque tem multiplicação. E a regra da cadeia, né? Porque tem uma função dentro da outra. Então, vamos direto, né? Qual é a regra do produto? Derivado primeiro, no caso x, no caso C1, vezes repete segundo, cosseno de 1 sobre x, mais, repete primeiro, x, vezes derivado segundo. Aqui vamos ter a regra da cadeia, né? Quem é derivado do cosseno de 1 sobre x? Vai ser menos o seno de 1 sobre x, vezes derivado de dentro. Quem é derivado de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado. Então, eu já fiz rapidamente, né? Mas devagarzinho você chega nesse mesmo valor, esse mesmo resultado. Aí basicamente tem esse menos com menos e esse x com x, né? Então a gente pode matar aqui, ó, menos com esse menos vai ficar mais, x vezes x vai ficar só um x, sobrando cosseno de 1 sobre x mais o seno de 1 sobre x dividido por x. Beleza? Então rapidamente dá para matar. Então o bom de questão derivada é porque pode ter sido trabalhosa, mas dá para resolver rápido, porque é só mecânico. Beleza? E aí, vamos para a letra B. Ele quer que a gente derive essa função daqui, ó. X ln de x sobre x ao quadrado mais 1. Está sendo derivada. Vai ser igual a quem? Regra do quociente. Então vamos lá. Derivada da de cima. Nesse caso vai ser só a regra do produto, né? Então eu aconselho às vezes você só separar aqui e fazer assim, ó. Quem é a derivada de x e ln de x? Faz no cantinho para não ter erro. Vai ser derivada da primeira, que caso C1, vezes ln de x, repete a segunda, mais, repete a primeira, vezes derivada da ln de x, vai dar 1 sobre x. Nesse vai dar ln de x, x com esse x vai morrer, mais 1. Beleza? Agora bora para a verdadeira derivada. Então isso vai ser igual, derivada da primeira, que já sei quem é, ou seja, ln de x mais 1, quer dizer, isso, perfeito. ln de x mais 1, vezes a de baixo, né? X ao quadrado mais 1, então parênteses para vocês entenderem melhor. Menos, se liga nesse menos, repete a primeira, ou seja, x ln de x, vezes a derivada da segunda, derivada de baixo, que é só quem? 2x. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrem desse quadrado aqui, tá? Aí muita gente me pergunta nessa hora se a gente pode cortar mais alguma coisa, simplificar e tudo mais, mas, pô, tá na prova. Já fez o que a questão pediu. Tá sem tempo. É melhor pular pra outra, tá ligado? Se tiver tempo no final, aí tu volta pra ela e tenta simplificar. Mas o professor, muito difícil o professor tirar ponto por causa disso aqui. Beleza? E às vezes até nem tem como simplificar. Então deixa assim e parte pra outra. É o que vai fazer agora, né? Então bora para a terceira questão. Vamos embora. Beleza, galera? Bora agora para a terceira questão. Vamos embora. Então, o que acontece? A terceira questão é a questão mais trabalhosa da prova, definitivamente. Então vamos fazer ela sem medo, mas vamos fazer com calma para não errar. Beleza? Então vamos embora. Primeira coisa, ele pede para a gente determinar os pontos críticos, ponto de inflexão, intervalo de crescimento e decrescimento e o estudo de cavidade dessa funçãozinha aqui. Primeira coisa, vamos derivar ela. Primeira derivada vai ser igual a quem? Para derivar, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa função e transformar assim, ó. X ao quadrado menos x à terceira elevado a 1/3. Beleza? Então, fica mais fácil derivar assim. Então, derivando isso, vai passar 1/3 multiplicando, 1/3 que multiplica a função de dentro, né? X menos x à terceira. E 1/3 menos 1. Teria menos 1 aqui, né? Que daria menos 2/3. Vezes a função de dentro, né? Regra da cadeia. Então vai ficar 2x menos 3x ao quadrado.
Beleza? Tranquilo. E agora a gente tem que igualar essa função a zero para distribuir os pontos críticos. Só reescrevendo ela, essa função vai ser igual a 1/3 que multiplica o seguinte. Vou passar esse aqui dividindo, então vai ficar 2x menos 3x ao quadrado. É só repetir. E aqui vai ficar x ao quadrado menos x à terceira elevado agora a 2/3. Porque se tivesse menos em cima, se eu jogar para baixo, vai ficar positivo. Isso aqui é igual a zero, beleza? Então vamos lá. Esse daqui é positivo, tá? Esse daqui é positivo. Posso passar para o outro lado. Se o quê? Se x for diferente de zero. Por quê? Se eu jogar zero na função, vai ficar zero em cima, zero embaixo. E isso vai dar um problema. Beleza? Então vou fazer x diferente de zero. Diferente de zero. Também se eu colocar 1 vai dar problema. Vai ficar 2 vezes 1 menos 3 dá menos 1 em cima e 0 embaixo, né? Porque 1 menos 1 dá 0. Então 1 também é um problema. Então x diferente de 1. Mas beleza. Saber que esse termo é positivo, porque tem esse ao quadrado aqui, né? Então tudo que tem ao quadrado é positivo. Posso passar para o outro lado. Esse 3 também posso passar para o outro lado. Porque está multiplicando 0, né? Tudo que multiplica 0 é próprio 0. Então, vai nos sobrar quem? 2x menos 3x ao quadrado igual a 0. Colocando x de evidência, vai ficar 2 menos 3x igual a 0. Então, analisando essa funçãozinha, descobrimos o seguinte, que para isso dar 0, ou x tem que ser igual a 0, ou x tem que ser igual a 2/3 disso. 2/3, né? Para zerar isso daqui. Então, tá assim, 2/3 igual a x é nosso ponto crítico. Beleza? Porque 0 é indefinido pela função, né? Não está definido. Porque vai dar problema aqui. Beleza? Agora vamos para analisar o crescimento e decrescimento. Para isso é bem tranquilo. Só fazer assim, ó, f de x. Vou colocar um traço. Era para ser mais bonito que isso, mas não dá para entender. E outro traço aqui. Colocar os pontos, né? Agora, 0. Que é mesmo assim, mesmo sendo um ponto problemático, temos que colocar ele. 1 também, que é outro ponto problemático. 2/3 no meio, né? Deixa eu aumentar. Tá aqui, 2/3. E 1 aqui. Beleza? Isso é muito importante para a gente poder fazer essa questãozinha. Então aqui também 0, 2/3 e 1. Então aí vai agora analisar os sinais, né? Positivo ou negativo. A gente tem que sempre analisar na derivada, que é essa belezinha aqui derivou. Entretanto, como a gente sabe, o de baixo, né, o denominador, vai ficar tudo positivo. Então não importa ele para o sinal, só vai importar a parte de cima. O numerador, que é essa parte daqui. Beleza? Então, aí vai ter que analisar essa parte antes de 0, entre 0 e 2/3, entre 2/3 e 1 e depois de 1. Ela está aqui, né? Então vamos analisar. Antes de 0. Qualquer valor antes de 0 eu posso substituir na função. Então, menos 1000, por exemplo. Se eu jogar menos 1000 aqui, vai dar o quê? Menos 1000 vai dar menos 2000 e menos 3 vezes 1000 ao quadrado. Então, esse número aqui vai ser muito maior que esse valor daqui. Então, dá no negativo. Resulta em valor negativo. Beleza? Só fazer as coisas direitinho você vê que vai dar negativo. Então, antes de 0 são valores negativos. Coloca menos aqui. Beleza, agora entre 0 e 2/3. 0 e 2/3, posso pensar num número 1/3. Se eu substituir aqui por 1/3, nessa função aqui vai ficar 2/3 menos 3 nonos, né? E isso é a mesma coisa que 2/3 menos 1 sobre 3. Então a gente sabe que 2/3 é maior que 1/3. Então isso aqui é positivo. Beleza? Você pode substituir qualquer outro valor, tá? Que é funcionar também. E agora entre 2/3 e 1/3. Um valor de 2/3 e 1/3 é, por exemplo, 0,9. Com certeza está entre eles dois. Substituir 0,9, essa função aqui, vai ficar essa aqui de baixo. E até a evidência fica melhor, vai ficar 0,9, que multiplica 2. 0,9 é sempre positivo, né? Então não importa. 2 menos 3 vezes 0,9. 3 vezes 0,9 vai dar 0,27. Vai ficar 2,7 na verdade. Então isso é a mesma coisa que 2 menos 2,7. Então vai dar um número negativo. Aqui dá positivo. Dá negativo, então coloquei negativo.
Depois de 1, pensar em número 1000, por exemplo. Se substituir 1000 vai dar o quê? Essa daqui. Com certeza vai dar negativo, né? Porque 3 é maior que 2 vai dar negativo. Então, negativo. Então agora basta aplicar agora a nossa função. Aqui a nossa função vai ficar negativo, ou seja, está decrescendo, ela começa decrescendo. Chega no zero, positivo, então começa a subir, setinha para cima. Chega no 2/3, volta a decrescer, setinha para baixo. No 1 também, ó. Então o resto sempre para baixo, setinha para baixo. Então a primeira parte finalizamos, né? Vamos embora para a segunda. Agora a gente tem que desenvolver quem é a segunda derivada da função. Então f, 2 de x. Vai ser igual a quem? Eu vou fazer o seguinte, vou reescrever ela. Então vai ficar 1/3 que multiplica, deixa eu ver, 2x menos 3x ao quadrado sobre x ao quadrado menos x à terceira elevado a 2/3. Beleza? E agora eu vou ter que, tudo isso aqui, né? Tem que derivar. Então, beleza. O 1/3 não vai importar, então eu vou deixar ele aqui fora. 1/3. Então, vamos embora. Derivada da primeira, da de cima, vai ficar x, vai ficar 2, né? Menos 6x. Isso. Derivada, e é só repetir esse a de baixo, né? Então vai ficar x ao quadrado menos x à terceira elevado a 2/3. Beleza, tá aí tudo bem. Menos, repete a primeira, né? Vai ficar 2x menos 3x ao quadrado. E agora a derivada da de baixo, que meio que já viu, né? Sem que era 1/3, mas agora tem 2/3, é quase a mesma coisa. Então esse 2/3 vai entrar aqui, vai ficar 2/3, beleza? Que multiplica x ao quadrado menos x à terceira elevado a 2/3 menos 1, que é a mesma coisa que menos 1/3, vezes a derivada de dentro, que vai ser 2x menos x à terceira. X à terceira. Beleza? Note uma coisa, rapidinho. Tudo isso sobre o quadrado lá de baixo, né? Ou seja, vai ficar x ao quadrado menos x à terceira. Elevar ao quadrado 2/3, a mesma coisa que multiplicar por 2, então vai ficar 4/3. Como eu falei, note uma coisa. Aqui, ó, esse termo é igual a esse, né? Então basta colocar ele ao quadrado. Belezinha? Vamos embora. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 1/3 daqui, né? Passar para cá. Esse 3 vai passar para cá. E vai ficar... se eu multiplicar, por exemplo, aqui por 3 e aqui por 3, né? Passa esse 3 para baixo, vai ficar o seguinte, vai ficar sobre 9, né? Porque 3 vezes 3 vai ficar sobre 9. Beleza? E é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 aqui, vai ficar 9 aqui e vai ficar 2. Beleza? Vou dizer o que eu estou fazendo. Tá? 1/3 multiplicando A, um exemplo, menos 2/3 de B sobre um determinado C. Eu peguei esse A e fiz o seguinte, 3 sobre 3. 3 sobre 3. Essa é a mesma coisa aqui. É pegar e fazer 3A menos 2B, tudo isso sobre 9C. É isso que eu vou fazer aqui. Beleza? Então, eu vou fazer isso e também já vou juntar o quadrado que eu falei anteriormente. Então, vai ficar o seguinte. Essa função vai ser igual a 2 menos 6x. Eu vou chamar, para chamar didático, x ao quadrado menos x à terceira de sei lá, qualquer letra aí, um z. Beleza? Vai ficar isso vezes z elevado a 2/3 menos 2x menos... Tem um negócio aqui. Pronto. Vai ficar 2x menos 3x ao quadrado. Como eu falei, tem esse termo igual a esse. Então vai ficar ao quadrado vezes nosso z elevado a menos 1/3. Tem um 2 aqui, né? Faltou 2 aqui e um 3 aqui.
como eu tinha feito antes do 3A e 3B e tal. Sobre 9 z elevado a 4 terços. Beleza? Eu chamei isso aqui de nosso z. Ok, vamos embora. Aqui tem uma outra sacadinha muito importante para fazer essa questão, que é o seguinte. Aqui aparece z elevado a 2 terços e aqui aparece z elevado a menos 1 terço. O que eu vou fazer? Vou colocar esse menos 1 terço em evidência. Que olhe para cá. 2 terços é a mesma coisa que 3 sobre 3 menos 1 terço. É a mesma coisa, né? Então eu posso colocar esse 1 terço em evidência. Lembrando que z elevado a 3 vezes z elevado a menos 1 terço é a mesma coisa, né? Que z elevado a 2 terços. Então vou colocar esse 1 terço em evidência. Então vai ficar igual a 3 que multiplica 2 menos 6x que multiplica z 3 sobre 3, que na verdade 3 sobre 3 é 1, né? Vou colocar 1 vezes z elevado a menos 1 terço menos 2 vezes 2x menos 3x quadrado elevado ao quadrado vezes menos z elevado a menos 1 terço. Tudo isso sobre 9 vezes z elevado a 4 terços. Beleza. Esse z elevado a menos 1 terço posso colocar em evidência. Então vai ficar igual a z elevado a menos 1 terço. Coloquei em evidência. Que multiplica 3 vezes 2 menos 6x vezes z menos 2 vezes 2x menos 3x quadrado ao quadrado, parêntese, sobre 9z 4 terços. Beleza, esse z elevado a menos 1 terço, como eu falei, sempre que tiver menos eu posso descer para cá, então vai somar, vai ficar 5 terços. Isso vai ficar igual a... eu já vou voltar para o z, tá? Porque ele era antes. Vai ficar 3 multiplica 2 menos 6x. Que é nosso z? X ao quadrado menos x à terceira. Menos 2, 2x menos x. 3x ao quadrado. Ao quadrado. Tudo isso sobre 9 que multiplica nosso z, que é x ao quadrado menos 3x à terceira. Elevado a essa 5 terços, porque esse mesmo terço vai somando. Então, 4 terços mais 1 terço dá 5 terços. Beleza, e agora não terminou ainda. Temos que abrir essa expressãozinha aqui em cima. Então, vamos já abrir ela. Como é que vai ficar? Vai ficar chuveirinho, né? Pode fazer chuveirinho mesmo. Chuveirinho. Vai ficar 3, vou deixar esse 3 aqui ainda. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 3x, menos 2x à terceira. Menos 6 vezes x ao quadrado vai dar menos x à terceira. Estou fazendo rápido porque é só conta. Menos 6x vezes menos x à terceira vai dar mais 6x à quarta. Menos, aqui vai ficar quadrado, deixa esse 2 aqui, vai ficar 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12x à terceira. Menos 2 vezes 3 vai dar 6. Mais, quer dizer, ignora esse 2. Só levar ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, vai ficar mais 9x à quarta. Beleza? Vamos embora. Tudo isso sobre esse carinha aqui, né? Que eu vou chamar agora de um W. Tudo sobre W. Pra onde é que escrever ele, né? Tudo sobre W, né? Então isso vai ficar igual a 6x ao quadrado menos 6x à terceira menos 3 vezes 6. Na real, tem 3x à terceira aqui e x à terceira aqui, né? Menos 2 vezes menos 6 dá menos 8. Então vai ficar menos 8, que tem esse e esse, vezes 3 dá menos 24. X à terceira. 3 vezes 6 dá 3 vezes 6 dá 18. Isso, 18x à quarta. Menos 8x ao quadrado mais 24x à terceira, para nossa alegria, né? E 2 vezes 9, 18, menos 18, para nossa alegria também. Porque, como a matemática é boa com a gente, ela dá esses termos aqui, ó.
para a gente cortar. Então, podemos finalmente cortar esses carinhas. Vai sobrar só, cortar, vai ficar só menos 2x ao quadrado sobre w. Coisa linda! Então, bora. Beleza. Esse w eu vou escrever ele, né? Então, fica menos 2x ao quadrado vezes x à terceira menos x ao quadrado x à terceira menos x ao quadrado. X ao quadrado, na verdade, primeiro. Menos x à terceira. Elevado a 5 terços. Como a gente pode ver aqui. Perfeito. Tem um 9 aqui, né? Então, basicamente, a gente tem que igualar isso aqui a zero. E a gente vê claramente que só tem uma raiz aqui que vai ser zero, né? Seria um ponto de inflexão, mas na verdade o zero não está definido também. Porque zero em cima e zero embaixo da BO aqui dá problema. Então, vamos deixar aqui, ó, x diferente de zero. Diferente de zero. Beleza? Outro ponto problemático aqui é 1, de novo, né? Ficar 1 sobre alguma coisa, 1 sobre 0, tendendo a infinito e tudo mais, e outro ponto problemático, x diferente de 1, temos que colocar também. E agora sim, basta analisar os sinais para terminar essa questão. Então, bora lá. F de x, aí temos nosso f de x', que a gente já analisou. Então, bora só para f de x linha mesmo. F de x, duas linhas, beleza? Então, analisando o ponto 0, né? E o ponto 1, bora lá. Ponto 0 e o ponto 1. Lembrando que quando a gente fez a outra análise, eu deixei assim, mas se vocês quiserem podem colocar mais bonitinho. Tipo assim, x menor que 0 vai ser decrescente. X entre 0 e 2 terços vai ser crescente. Pode fazer a brincadeirinha para ficar mais organizado na prova, né? Mas beleza. Então vamos embora aqui. Novamente temos que analisar essa função aqui. Como denominador não vai dar número negativo, né? Como tá, ela vai dar quinta aqui e só tem número... mesmo que tenha esse negativo aqui, como tem raiz x é quinta, só vamos olhar para cima, beleza? Em cima, na verdade, só vai dar número o quê? Também só vai dar número negativo, então nós vamos ter que olhar para baixo mesmo. Tá? Temos que olhar para baixo. Então vamos lá. Um número antes de 1, né? Antes de 0, na verdade, entre 0 e 1 e depois de 1. Então, antes de 0, se pegar para o número negativo, sei lá, menos 1000. Menos 1000 vai ficar menos 1000 ao quadrado, que vai dar 1 milhão. E aqui vai ficar menos 1000 à terceira, que vai dar muito mais que 1 milhão. Então, aqui embaixo vai dar negativo. Negativo. Em cima, sempre vai dar negativo, então vai dar positivo. Positivo. Aqui, ó. Sempre aqui. Positivo. Pelo simples fato de que em cima sempre vai dar negativo, como aqui embaixo dá negativo, negativo dá positivo. Beleza? Um número entre 0 e 1, meio, por exemplo. Vai ficar meio, ou seja, 1/4 menos 1/8. Quem é maior? Com certeza 1/4 é maior que 1/8. Então isso vai dar um número positivo. Como em cima é negativo, vai dar negativo. Depois de 1, por exemplo, 1000. Eu gosto de 1000. 1000 ao quadrado vai dar um número, mas 1000 à terceira vai dar um número muito maior. Beleza? E aí vai dar o número o quê? Na verdade, realmente eu errei aqui uma coisinha, né? Veja. Antes de 0 eu colocar 1000, menos de 1000 na verdade, vai ficar 1000 a 1 milhão. E aqui, como é a fala terceira, menos de 1000 a terceira continua sendo menos de 1000. Com menos, vai dar mais. Então, aqui embaixo vai ficar mais. Então, mais com menos vai dar menos. Então, vai dar menos. Importante salientar isso. E depois de 1, colocar 1 milhão, aí sim. Vai ficar 1 milhão menos 1 milhão, que vai dar negativo. Com negativo vai dar positivo. Porque x a terceira é maior que x ao quadrado. Agora sim, então, com cavidade antes de 0, você com cavidade para baixo. Farinha triste. Depois de 0, continua para baixo. Depois de 1, nosso ponto de inflexão, então, pelo que podemos ver, cavidade para cima. Beleza? Então, nosso ponto de inflexão, mesmo que ele não esteja definido, né? Coisa linda. Então, com isso, matamos mais uma questão.
Vamos embora. Beleza, galera? Bora agora para a última questão, a quarta questão. Uma questão de integrais, né? Então, bem direto, calcula de integrais definidas. Então, vamos embora, letra A. Calcula a integral de 2x menos 3 sobre x menos 1, a terceira. A terceira dx. A terceira. Beleza. Então, a gente pode pensar o que aí? Fração parcial, talvez para ter polinômios, né? Por partes, não tem multiplicação. Trigonometria, esse terceiro aqui não é muito convidativo. Então vamos para a primeira opção, né, que é a substituição. O que a gente pode substituir aqui? Se a gente substituir o seguinte, sempre a gente pensa no denominador, alguma coisa para substituir no numerador, né? Bem, se a gente colocar x menos 1 igual a u, ou seja, dx igual a du, beleza? E pensa também o seguinte, né? Que se x menos 1 igual a u, que é nosso x? X vai ser u mais 1, beleza? Substituindo aqui, vai ficar integral de 2, que é nosso x, u mais 1, menos 3, sobre x menos 1 vai ser u a terceira. Então, aparentemente, não mudou muita coisa, mas ajustou bastante esse de integral. Agora temos u a terceira embaixo. Isso já é um grande passo, vezes du, né? Beleza, então, simplificando ainda mais, vai ficar 2u vezes u a terceira. 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 1, sobre u a terceira. Tudo isso deu, beleza? Então, aqui eu posso cortar o u, então foi a integral de só 2u ao quadrado, menos a integral de 1 sobre u a terceira. Aqui tem nosso deu. Isso vai dar igual a quem? A integral de 2 menos u ao quadrado, é só colocar u para cima, né? Ia ficar tipo assim, 2 vezes u menos 2. Esse menos 2 ia descer. E aqui ia diminuir 1. Quer dizer, a gente ia somar 1, né? Pô, pensei em derivada agora. Viajei. Mas vai ficar 2 vezes u elevado a menos 2. Então, por aí você vai somar 1 e dividir, né? Por menos 2 mais 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a... menos 2 mais 1 vai dar menos 1, né? Então vai ficar menos 2 sobre u. Então, primeiro vai dar menos 2 sobre u. E a segunda ia ser u elevado a menos 3, né? Então, soma 1, divide por isso. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, como já tem esse menos aqui, seria 1 sobre u sobre menos 2. Caso, como tinha o menos cortou, vai ficar 2u ao quadrado. Beleza? Como a gente tem que voltar mais c, né? Mais nosso querido c. Como a gente tem que voltar para a nossa variável original, vai ficar menos 2 sobre, que é nosso u. A gente chamou nosso u de x menos 1. Então vai ficar menos 2x menos 1 mais 1 sobre 2x menos 1 ao quadrado mais c. Finalizamos a primeira A. Bem tranquilo, né? Vamos agora para a letra B. Ele fala o seguinte. Ele quer a integral de tangente de quem? Essa tangente terceira, né? Então, porque eu escrevo tangente assim mesmo. Então, a tangente de x, a terceira dx. Vamos embora. Para isso, é precisar de uma propriedadezinha trigonométrica, que ela diz o seguinte, que secante ao quadrado de x mais 1 é igual a tangente de x ao quadrado. Ou seja, eu posso substituir essa expressão aqui. Como? Vou ficar o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que tangente de x ao quadrado vezes tangente de x. Ou seja, isso aqui é dx. Nunca esqueça desse dx, tá? Só para não perder de conta na prova. Isso é igual a 500 de x ao quadrado vai ser secante de x mais 1 vezes tangente de x. Por que eu pensei logo nisso, né? Porque todas as vezes que eu penso tangente, eu penso nessa propriedade. Como para tangente ao quadrado, então
com certeza essa probabilidade vai aparecer. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Chuveirinho vai ficar secante ao quadrado de x vezes tangente de x mais tangente de x. dx dx. Beleza? E agora eu posso dividir em duas integrais, né? Uma que vai ser integral de secante ao quadrado de x vezes tangente de x dx mais integral de tangente de x dx. E o bom é que as duas se resolver, né? Vamos lá. Vou chamar isso aqui de 1. Esse aqui, arquinho feio, nomezinho. Essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Então 1 vai ser igual a quem? Eu posso chamar isso daqui, ó. Nossa. Porque quem é derivada da tangente nessa aqui do quadrado, então eu posso chamar isso aqui, ó, de u. Eu tenho que ter decorado isso, né? Isso aqui vai ser nosso próprio du. Então a primeira integral vai ser integral, na verdade, de u vezes du. Que é a integral disso? U ao quadrado sobre 2 mais c. Esse c eu posso colocar no final. U ao quadrado sobre 2. Voltando para os termos originais, isso vai ser tangente de x ao quadrado sobre 2. Beleza. Primeira já matamos. E segunda. A segunda fala o seguinte. Tangente de x, né? Beleza. Quem é tangente de x? Essa é integral. Quem é tangente de x? Tangente de x é seno sobre cosseno, é isso? Então vai ficar seno de x sobre cosseno de x, dx. E agora? Como é que faz para resolver essa paradinha aí? Essa integral abaixo é de clássica, né? Aí em cima vai chamar nosso cosseno de x de u. Porque quem vai ser nosso du? Vai ser menos o seno. Então está assim, ó, du vai ser igual a menos o seno de x dx. Então, não temos os menos, né? Mas é só multiplicar em cima e embaixo por menos que vai dar certo. Então, isso aqui vai ser igual a menos, integral, né, de menos, du sobre u. E quem é a integral de du sobre u? É igual a ln, menos, né? ln do módulo de x. Voltando para o termo original, vai ficar menos ln de cosseno de x. Do módulo do cosseno de x. Ou seja, juntando 1 mais 2, temos que a integral da tangente de x à terceira vai ser tangente de x ao quadrado sobre 2 menos ln do módulo cosseno de x. E com isso a gente termina mais uma provinha. Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui.